Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Júlio César. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco sobre regras com porcentagem, certo? Um assunto bem legal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho, né, para mais aulas como essa. Beleza? Então na tela o nosso assunto aí para vocês, ó. Regra da porcentagem. A gente vai fazer uma abordagem diferente aí nessa aula, tá bom? Bem, como de costume, um desafio aí para vocês, olha só. Nosso desafio é, vamos determinar porcentagens, beleza? Então, continua comigo aí na tela que eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas, né, sobre porcentagem, tá bom? Bem, primeiro a gente vai estar olhando aqui o que é uma porcentagem, né? Em curtas palavras, que é um procedimento aritmético que consiste em dividir certa quantidade em partes iguais. E depois a gente vai considerar tantas partes quanto forem necessárias aí dessas 100 partes, tá bom? Vou começar com um exemplo bem básico aqui para vocês. Eu vou pegar uma figura, um retângulo, né? E vou estar dividindo esse retângulo em 100 partes, tá? Olha só, 100 partes iguais. Então, eu vou colocar uma parte, duas partes. Lógico que eu não vou fazer todas as 100 partes, né? Eu vou colocar aqui reticências, né? Aí, 99, 100, certo? Essa figura tem 100 partes aí, beleza? E aí, cada partezinha dessa, a gente vai estar determinando uma fração, né? A gente vai relacionando a porcentagem com fração. Então, cada partezinha dessa de 100 partes a gente chama de 1/100 aí, ó. Então tem 1/100, reticências, 1/100 e 1/100, beleza? E esse 1/100, né, a gente chama de 1%, certo? Que é a mesma coisa de 1/100 em fração. E na porcentagem a gente usa essa simbologia aí, ó, 1%. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Mas olha só, no caso geral, eu vou colocar aqui para vocês, se eu quiser calcular x% de um número n aí qualquer, certo? Como que a gente vai estar procedendo nesse caso aí, certo? Então eu tenho, isso é equivalente a calcular a fração x centésimos vezes, é como se eu estivesse substituindo aqui esse d, né, aqui, ó, pelo vezes, tá bom? Vezes o número n que eu estou considerando aqui. Tá bom? E olha só, o que é que pode acontecer? Um exemplo, né? Eu quero calcular 20% de 80. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a fração 20 centésimos vezes 80. Algumas regras de simplificação bem legal, né? Para adiantar nosso trabalho, é você estar cancelando um zero em cima, um embaixo. Um em cima, um embaixo. Aí ficou bem tranquilo, ó. Ficou 2 vezes 8, que dá 16. Então, 20% de 80, 16. Bem tranquilo, né? Algumas equivalências que a gente pode estar usando na porcentagem. Por exemplo, 5% equivale a 1/20, certo? Aí você vai me perguntar por que 5% equivale a 1/20. Seria essa fração, 5 centésimos, que quando nós simplificarmos, né, dividir aqui o numerador por 5 e o denominador por 5, e seria 1/20. Tranquilo? Então, essa é a equivalência aí que eu estou mostrando para vocês. Bem, 10%, olha só, é a mesma coisa de 1/10, a mesma regra, né? Ó, 10% seria 10 centésimos, eu posso estar cancelando um zero em cima e um embaixo e obtendo 1/10 aí. Agora, 20% seria o dobro de 10%, então seria quem? 2, né? Décimos. Só que quando eu fizer a simplificação, ó, 20% novamente. Cancela, cancela. Divide por 2 aqui o numerador e o denominador, você vai obter 1/5. Então, 20% equivale a 1/5. 50%, toda vez que aparecer essa porcentagem, você já vai de cara fazer de cabeça. 50% é a metade de 100%. Então, é a metade de alguma coisa. Eu vou colocar aqui 1/2, tá bom? Como equivalência. 75% seria o quê? 3/4, beleza? Se você pensar assim, ó, numa pizza, né? Metade é 50%, metade da metade, cada pedacinho desse seria 25%, certo?
Então, eu tenho 3 pedacinhos de 25% aqui, que seria 3/4, que é equivalente a 75%. Tranquilo? Bem, e agora? Se você pegar 12,5%, é a metade de 25%, ou seja, metade da metade da metade. Isso vai dar 1/8, beleza? 37,5% seria equivalente a 3/8, beleza? Bem, continuando mais algumas, ó. 33,3%, a mesma coisa de 1/3. 66,6%, o dobro de 1/3, 2/3. 200%, é como se você estivesse dobrando uma coisa, a gente vai colocar o 2 aí, beleza? Como equivalência. Bem, um exercício bem rapidinho aí como desafio para nós. Não, 2 exercícios, né? O primeiro, em um recipiente eu tenho 72 litros de água. Se são extraídos 18 litros, qual é a porcentagem que foi extraída aí que a gente quer saber? E no exercício 2, em uma festa, observam-se 20 homens e 30 mulheres. Em um determinado momento, 6 mulheres estão dançando e ele pergunta, letra A, qual é a porcentagem das pessoas que não dançam? E letra B, qual é a porcentagem do total dos homens que estão dançando? Então, vamos resolver um por um aí, beleza? Então, solução aí na tela para vocês do exercício 1. Qual é a porcentagem de 30 e 16, né? Vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente escreve uma fração. O 30 é o todo. 16 é a parte. Então, 16 30avos. Para ficar em porcentagem, basta multiplicar isso aqui por 100. Então, quando eu fizer essa divisão, 16 por 30, eu vou obter 5. Eu vou obter aqui, deixa eu colocar aqui, 0 e uma vírgula, né? Acrescento um 0 aqui. Aí isso aqui vai dar 5, 150 sobra 10, acrescento 0, 3, não é isso? Quando eu terminar, vai dar 0,53 alguma coisa, né? E aí eu multiplico por 100 e eu vou obter 53,3% aí. Bem facinho, né? Olha só. Então, o 16 é a parte, não esquecendo, e o todo é o 30. Sempre a gente vai partir desse princípio, beleza? Agora, no exercício 2, olha só. Eu vou colocar aqui para vocês uma divisão antes de estar respondendo a letra A e a letra B, certo? Vou dividir aqui esse espaço em 2 partes. Mais 2 partes, 4 partes. Aqui eu vou colocar nesse espaço as pessoas que dançam e nesse espaço aqui as pessoas que não dançam. E vou dividir aqui homens, Hzinho de homens e M de mulheres. Beleza? Bem, em determinado momento, 6 mulheres estão dançando. Vou marcar aqui, ó, 6 mulheres. Só que essas 6 mulheres, suponhamos que elas não estejam dançando sozinhas. Elas estão dançando cada uma com um homem. Então, 6 homens também dançam, certo? Então, são 30 mulheres. Se 6 estão dançando, 24 não dançam. Beleza? Mesma coisa para os homens aqui, ó. Quando eu somar 6 mais 24 aqui nas mulheres, vai dar 30. Agora aqui, ó, para os homens. 6 estão dançando. São quantos homens? 20. Então, significa que 14 não estão dançando. Se eu somar 6 mais 14, vai dar o total de homens, que é 20. Beleza? Agora, somando aqui, ó, as pessoas que dançam, homens e mulheres, dá o quê? 12. As que não dançam, 38. Tranquilo? Bem, qual é a porcentagem das pessoas que não dançam na letra A? Então, eu vou montar aqui a minha fração, ó, certo? São 50 pessoas no total, entre homens e mulheres, aqui o todo. E a parte dos que não dançam, 38. Quando eu fizer essa divisão e multiplicar o resultado por 100, eu vou obter 76%. Beleza? E qual é a porcentagem do total dos homens que estão dançando? Agora o todo aqui, ó, vai ser quem? 20 homens, certo? Que estão dançando, 6. E quando eu fizer essa divisão e multiplicar por 100, eu vou obter 30% aí, desafio respondido na tela para vocês. Bem, o que a gente aprendeu, né, nessa aula? O conceito de porcentagem, em poucas palavras, né? Aprendemos algumas regras para determinar porcentagens e fizemos aí alguns cálculos com porcentagens notáveis, beleza? A nossa aula vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para mais aulas como essa. Até a próxima.